Olá a todos vocês que estão aí em casa, hoje aqui em mais uma conversa muito especial, Raízes de Fátima. Olá, Carla! Olá, boa noite. Eu sempre Boa muito bem noite ou boa tarde. acompanhada, hoje aqui com a Carla Barbosa Rocha, mais uma vez, numa conversa para lá de especial, porque o tema é maravilhoso, né, Carla? O tema é extraordinário. O tema é daquela mulher que poderá ser o exemplo para nós, mulheres, Santa Teresa de Ávila. Sem confusões. Exatamente, exatamente. Uma das santas que está representada na colunata do Santuário de Fátima. E, na verdade, para falar sobre esta santa, nós convidamos o padre Joaquim Teixeira, um padre, enfim, a quem eu devo muito, que muito tem me ajudado neste meu caminho espiritual. Ele mora aqui em Fátima, ele mora no Domus Carmeli, aqui em Fátima, ele é superior da comunidade dos Carmelitas Descalços e é delegado providencial para a ordem dos séculos dos Carmelitas Descalços em Portugal. Carla, vamos chamá-lo então? Vamos sim. Nós estamos aqui ansiosos, essa conversa é muito especial, quanto mais nós falamos sobre os santos da colunata, e estamos a nos preparar, né, Carla, nos organizar para falar sobre todos os 17 santos da colunata do Santuário de Fátima. Mais especial fica, quanto mais conhecemos estes santos, mais especial fica aqui, o recinto de orações, não é? Onde parecemos e temos a sensação que eles estão ali a abençoar a todos nós, não é? Muito bonito. Bom, vamos chamar o padre Joaquim. Antes, falar para você que não conhece o Raízes de Fátima, nós temos nossos conteúdos online todas as sextas-feiras aqui, em conversas muito especiais, e-books gratuitos nós temos no nosso site, enfim, muita informação, cursos, raizesdefátima.pt. Vai lá confirmar, e presencialmente as nossas visitas guiadas com a Carla Barbosa Rocha em Lisboa, né, Carla? Sim, nos espaços da Jacinta. A contar sobre essa história tão bonita que normalmente fica por contar dos últimos dias da Jacinta. Tudo que eu sei eu aprendi com ela, portanto, eu indico. E nós temos as nossas visitas guiadas aqui no Santuário e na Aldeia dos Pastorinhos. Bom, vamos lá chamar então o padre Joaquim Teixeira, que com muita satisfação aceitou o nosso convite, não é, Carla? Vamos lá então Sim. conhecer melhor a vida desta santa, Santa Teresa d'Ávila. Sabemos que nasce a 28 de março de 1515, em tempo de guerra, em Espanha, em Ávila. E diz-se que terá sido isso que marcou a personalidade de Santa Teresa, tantas batalhas e lutas. Acha que é por aí? É uma hipótese, é uma possível explicação da têmpera, da personalidade forte de Santa Teresa de Jesus. Realmente a Península Ibérica no tempo de Teresa estava toda muito revoltosa. Por um lado, era um século de grandes aberturas ao mundo, quer das várias regiões de Espanha, sobretudo Castela, quer também de Portugal, com os descobrimentos, mas paralelamente havia também grandes lutas. Aliás, Santa Teresa faz eco inclusive das lutas pela independência que havia do nosso país, de Portugal, que esteve sob o domínio dos Filipes, e a Santa faz eco, pedindo, rezando, para que não se abrisse uma luta entre católicos, uma vez que ela tinha conhecimento das guerras que haviam no centro da Europa entre católicos e protestantes. E então ela teme que também na Península Ibérica, além de outras convulsões, também se abra uma guerra entre os próprios católicos. Portanto, Teresa nasce neste século e tem conhecimento destas lutas, e ela é claramente uma mulher forjada numa vontade forte, e, portanto, e estes conflitos são, porventura, uma explicação para este temperamento forte. Também temos que encontrar também razões para este temperamento mais forte de Teresa de Almada,
exatamente devido à sua família. A sua família era de ascendência judia, ainda que o avô paterno de Santa Teresa era judeu converso. Teresa ocultou sempre isso, porque se o revelasse, isso seria objeto de perseguição, porque se desconfiava dos motivos genuínos da conversão dos judeus. E bem, Teresa também teve que lutar por causa da imagem, ou seja, para que esta sua condição familiar não fosse conhecida. Por um lado, ela teve que lutar, por outro lado, nós sabemos que os nossos irmãos judeus têm também uma têmpera muito especial e, portanto, no sangue de Teresa corre este sangue judeu e que faz dela também uma mulher lutadora, uma mulher de negócios, uma mulher tremendamente sociável, em que não encontra barreiras em povos, em culturas. Portanto, tudo isto forjou, com certeza, a personalidade de Teresa de Jesus. É verdade. E eu estava aqui, eu vou colocar uma pergunta que é um pouco um parênteses quase aqui na nossa conversa, Padre Joaquim, porque é natural e as pessoas se confundem muito e me questionam também nas visitas guiadas do santuário, porque vem Santa Teresa e nós temos duas Santas Teresas carmelitas. Então, de forma sucinta, pode-nos, assim, de forma rápida, distinguir uma e outra, para que não haja nenhuma confusão para o pessoal lá em casa? Sim, nós já temos três ou quatro Santas Carmelitas Teresas. As mais conhecidas são Santa Teresa de Ávila e Santa Teresa do Menino Jesus, mas temos Santa Teresa Bendita da Cruz, Edith Stein, alemã, que morreu nos campos de concentração de Auschwitz, e temos Santa Teresa dos Andes, chilena. Portanto, isto só para dizer que somos também uma família de Teresas. Mas aquelas que são mais confundíveis são claramente Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa de Ávila. Esta é espanhola, do século XVI, de Ávila. Depois temos a Santa Teresa do Menino Jesus, ou Teresa de Lisieux, e esta é francesa, do século XIX. Portanto, se quisermos, Teresa é a grande fundadora da Reforma Carmelita. Teresinha é uma das discípulas desta reforma. Santa Teresa do Menino Jesus, ou mais popularmente conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus. Portanto, há aqui 2 séculos, mais que 2 séculos a distanciá-las, são da mesma ordem, da mesma família, mas são claramente personagens completamente diferentes. Ok. Só porque há alguma confusão e as pessoas veem no santuário muitas vezes ali Santa Teresa e falam diretamente da Santa Teresinha. Eu aqui num pequeno parênteses nessa nossa conversa para o pessoal lá de casa ficar elucidado. Então, vamos lá. Sim, sabemos também, Padre Joaquim, que com estas lutas e estas batalhas não eram só externas a Santa Teresa, não é? Eram lutas internas. Aliás, ela, para entrar para o mosteiro, foge de casa com 20 anos. E sabemos também que já depois de estar no mosteiro, uma luta interior, porque ela própria assume que durante muito tempo viveu contentamentos mundanos, mesmo já estando no Carmelo. Pode explicar-nos isto do que são os contentamentos mundanos que ela própria assume para quem nos está a ouvir e diz, olha que 2 grandes palavras, o que é que isto será? Uhum. Sim, Carla. Quando a biografia de Santa Teresa pode ser ritmada, digamos, dividida em 3 grandes etapas. A sua infância, a adolescência e a primeira juventude até aos 20 anos. Ela ficou sem mãe muito jovem, o pai preocupado com a sua filha, que parece que tinha dotes de beleza especiais, e então o pai, muito preocupado, fez tudo para que ela entrasse num colégio, o Colégio das Agostinhas, um colégio, digamos, chamaríamos hoje um colégio interno em Ávila. É aí que vai despontar a sua vocação à vida consagrada. Ela tinha uma grande amiga nas Agostinhas,
que a marcou muito. E então vai despontando a sua vocação. Ela não nos conta muito, nós não temos muitos dados sobre as motivações de Santa Teresa para a sua vocação de vida carmelita. Mas o que sabemos é que a motivou muito o amor a Nossa Senhora e um desejo grande de entregar a sua vida a Deus, na consagração, no encerramento, numa vida contemplativa, uma vida de clausura. O seu pai, apesar de a ter colocado num colégio de religiosas para a sua formação, não esperava que a sua filha decidisse entrar no convento, no mosteiro da Encarnação em Ávila, de Carmelitas, já existente. E, portanto, foi uma separação muito dolorosa. Não é que o pai se tenha oposto determinantemente à entrada da sua filha no convento, mas o pai já estava de idade avançada, estava sozinho e, portanto, foi claramente uma separação muito dolorosa para os dois. Foi para o seu pai, Alonso de Cepeda, mas foi também e muito para Teresa. E então ela entra com cerca de 20 anos no Mosteiro da Encarnação e agora inicia uma segunda grande etapa da sua vida. Ela viveu 67 anos, agora dos 20 aos 40, ela, neste convento, ela depara-se com um estilo de vida que não corresponde àquilo que ela desejava. Mas, na verdade, ela foi-se afeiçoando a um estilo de vida muito medíocre. Ou seja, não era um convento exigente. Primeiro começava logo por ter um número imenso de religiosas. Tinha cerca de 180 religiosas num convento. Se calhar hoje em dia, somando as irmãs carmelitas que nós temos nos mosteiros todos do país, não dá esse número, não é? É capaz de não dar, é verdade. Não precisa fazer contas, mas é capaz de não dar, sim. Ou seja, era um número muito grande, havia diferentes classes de irmãs no convento, diferentes hábitos, diferentes horários, diferentes alimentações. Bom, aquilo era, claramente, era um reflexo do que era a sociedade em Espanha, enfim. Mas, claramente, Teresa depara-se com aquilo e ela vai umas vezes revoltando-se contra aquela forma de vida, achando que era uma forma de vida que não correspondia à regra do Carmelo, mas outras vezes ela também vai cedendo. Quando ela fala dos contentos com o mundo, que ela nos cita na sua autobiografia, O Livro da Vida, ela refere-se sobretudo às conversas que ela tinha com os seus amigos e amigas de Ávila que vinham aos locutórios. Como sabem, os conventos de vida contemplativa têm uns espaços reservados, separados por uma grade, para as conversações, para receber as visitas, mas aquilo obedece a regras e não, as irmãs não estão sempre nos locutórios. Mas ali em Ávila cedeu imenso a esse gozo de estar com os amigos. Depois também havia ali algum cavalheiro que a ia cortejar um pouco, ou seja, houve ali amizades que não eram de todas puras. Nunca Teresa caiu numa situação de pecado, de infidelidade objetiva, mas claramente ela sentia que o seu coração não estava todo centrado em Deus. O seu coração estava dividido. Ela chegou a falar, quando passou esta fase, chegou a dizer que viveu uma guerra penosa, porque nem agradava de todo a Deus, nem agradava de todas as coisas do mundo. Ou seja, vivia dividida entre entregar-se inteiramente a Deus, mas também ir desfrutando das coisas do mundo, concretamente destas amizades, que imaginemos que tinham conversas, algumas claramente eram conversas espirituais, mas outras amizades eram conversas sociais, que não edificam, não elevam para Deus nenhuma pessoa. E, portanto, ela viveu claramente esta divisão. Mas vai chegar um momento que ela vai se cansar, porque é um cansaço quando nós na vida andamos divididos entre dois amores. E então é um cansaço. E Teresa experimentou esse cansaço e vai chegar um momento que ela vai claramente dar o salto. Ai, ai.
Como é bom! Como é bom! Oh, meu Deus, muito obrigada. Vamos lá, ainda temos muita coisa para perguntar. Carla, hoje eu vou deixar com você. Ok. E então podemos identificar que aí, nessa altura em que ela se cansa, seja o clique para a reforma que ela vai fazer dentro do mosteiro. Será isso? Sim, quando ela chega a um tempo, uma certa exaustão, um certo cansaço com este estilo de vida, e então há aqui 2 ou 3 fatores que vão contribuir para uma segunda conversão. Ou seja, os espirituais dizem que, em geral, todas as pessoas, todos os cristãos, a meio da vida, estão chamados a ter uma segunda conversão. Porque nós começamos a nossa vida cristã, mas normalmente é normal que ela mergulhe uma certa mediocridade. E então chega uma certa fase da vida que é preciso dar um salto qualitativo. E Teresa sentia-se cansada, sendo ela religiosa, via que não estava a ser de todo fiel à sua consagração, aos seus compromissos. Então, ela era uma mulher amante de leituras, ou seja, era uma mulher que gostava das letras, gostava da cultura, gostava do saber. E ela, uma das leituras que teve nesta altura foi as Confissões de Santo Agostinho. Como sabemos, Santo Agostinho foi um dos santos que fez uma sua grande conversão à fé cristã. Ele, claramente, veio do paganismo para o cristianismo, mas também foi a meio da vida que ele teve uma grande conversão. E Teresa leu-se na conversão que Santo Agostinho fez. Ler a biografia da conversão de Santo Agostinho provocou nela um desejo também de mudança. Depois houve um outro momento, na Quaresma de 1554, Teresa relata isso no livro da vida, diz que no seu mosteiro deparou-se com uma imagem que porventura já lá estava antes, mas ela nunca se tinha fixado, que era de um Cristo muito chagado, muito sofrido, um Cristo da paixão, um Cristo ensanguentado. E então ela dá de frente com esse Cristo e ela sentiu, aí nesse momento experimentou que foi por causa dela que ele sofreu. Então que aquele sofrimento era o resultado das infidelidades dos humanos e também da sua própria infidelidade. Então, este é uma outra grande motivação para a sua conversão radical. Então ela conta que prostrou-se diante daquele Cristo desfeito em lágrimas e disse: eu não saio daqui enquanto não me converteres inteiramente a ti. Ou seja, enquanto eu não viver apenas amando-te a ti, servindo-te a ti e não com estas divisões. E estes são, sobretudo, a leitura das Confissões de Santo Agostinho e este encontro com o Cristo chagado, são claramente os grandes sinais e os grandes momentos que marcam uma viragem na vida de Teresa. E então, daqui para a frente, ela é outra Teresa. É outra Teresa. Ela tem pela frente, portanto, ela tem mais ou menos 40 anos, tem pela frente 27 anos, e aqui, sim, inicia a sua grande obra, a reforma, em primeiro lugar, da sua própria vida, ou seja, organizar a sua vida, definir prioridades, colocar claramente Deus no centro, viver para a comunidade e começar a pensar o que é que o Senhor lhe pede, ou seja, em que é que ela queria empregar estes últimos anos da sua vida. E então ela aqui vai iniciar ela vai começar a receber muito mais graças. Ela usa uma expressão em várias passagens das suas obras, dizendo que Deus não se nos dá de todo, enquanto nós não nos dermos de todo a Ele. Então, agora que Teresa se entrega de todo a Deus, então Deus começa-se também a entregar de todo. E então Teresa começa a ser objeto de graças especiais, ou seja, ela é tão generosa na sua consagração, na sua entrega a Deus, que Deus começa também a ser generoso com ela. Porquê? Porque quando nós vivemos apenas para Deus,
o nosso coração dilata-se para o poder receber em maior abundância. E é isto que acontece na vida de Teresa, como na vida de todos os cristãos. Quanto mais nos entregamos a Ele, mais Ele tem possibilidade de se entregar a nós. E então Teresa começa a receber luzes especiais na vida de oração. Ela começa a estar inquieta com aquele estilo de vida que se vive no convento da Encarnação. Então ela começa a falar com algumas irmãs que também estão inquietas como ela. Porque havia muitas irmãs que estavam ali que não tinham verdadeira vocação de consagração, mas havia irmãs muito santas, com muitos bons desejos, só que o sistema em que estavam envolvidas não facilitava uma vida de fidelidade. A começar logo pelo número, é impossível gerir um número tão grande de irmãs, é impossível. E então, Teresa começa a sonhar com uma pequenina comunidade. E depois dá-se conta que a regra que as irmãs seguem é uma regra já mitigada, ou seja, já com mínimos e não pelo máximo. Porque a regra que vem do século XII foi sendo alterada devido a várias circunstâncias. E então ela diz, como eu gostaria de viver a regra primitiva. A primeira regra dos frades carmelitas que começaram a reunir-se no Monte Carmelo, no século XII, querendo imitar a Virgem Maria no centro da vida desta família. E ela diz, como eu queria seguir essa regra com um grupo pequeno de irmãs seletas. Ela começa a pensar nas irmãs seletas e pensa no grupo de 12, para se assemelhar ao grupo dos apóstolos. Então, ela começa a dialogar isto com algumas irmãs que também queriam iniciar um novo estilo de vida e começa a falá-lo com os confessores. E então começa-se aqui a desenhar no seu coração um desejo de reformar esta ordem. Ela no início não queria reformar a ordem, ela queria que o Mosteiro da Encarnação continuasse como estava, ela é que queria ter um outro convento em que se vivesse um estilo de vida completamente diferente. Marcado por quê? Marcado começar do zero, não é? Exatamente, sim, é começar do zero, porque ali não havia possibilidade já de fazer grande coisa. E então ela quer uma nova comunidade em que em que o Evangelho seja a referência principal, em que haja a igualdade. Falar hoje de igualdade é uma palavra para nós normalíssima, banal. Falar em igualdade no tempo de Santa Teresa era uma revolução. Ela dizia, não, aqui as irmãs, eu quero uma comunidade de irmãs onde todas sejam iguais. Porque não haja classes. As que entram, venham da nobreza ou venham do povo, vão ser iguais. Onde todas vão ser iguais, onde todas se hão de amar. A questão da amizade, porque numa comunidade enorme era possível ver relações de amizade, confiança. Não, mas numa comunidade pequena sim. Então ela idealiza este número 12. Então, isto tem avanços e recuos no seu pensamento, na sua oração, ela umas vezes está muito entusiasmada, outra vez diz, não, eu não vou avançar, isso é um projeto demasiado grande para mim, depois são as irmãs que a animam, e então ela acaba por avançar, e claramente ela é a líder natural deste grupo que quer começar uma vida nova. Então, vai ser em 1562, depois de reunir estas irmãs, depois de conseguir umas casitas já dentro das muralhas da cidade de Ávila. E então ela aí reúne umas casitas, uns terrenos, de forma muito discreta, e aí a 24 de agosto de 1562 ela inicia esta nova comunidade. Um grupinho pequeno de irmãs, todas com desejo grande de santidade, só isso as movia, e então aí iniciam um novo estilo de vida. Houve aqui oposições, houve aqui dificuldades dentro da ordem, fora da ordem, dos bispos de Roma, de autorizações, uns que autorizavam, outros que não, ou seja, e aqui nota-se já o grande talento e a grande determinação de Teresa.
Também houve oposição da própria cidade de Ávila, porque em Ávila já havia muitas ordens religiosas, muitos conventos. E então a própria cidade opunha-se, mais um, vai viver de quê? Mais um a pedir. Então também a própria cidade se opunha, daí que ela muito caladinha durante a noite, deslocaram-se para estas novas instalações. Durante a manhã toca o sino, celebram a Eucaristia e diz, e o convento está fundado. Depois é que veio a revolta da cidade que queria que o convento não avançasse, mas tendo celebrado a Eucaristia dizia, não, já cá está o Rei, já cá está o Santíssimo, a Eucaristia a reinar aqui no mosteiro. Pronto, já não há ninguém que avale este mosteiro e, na verdade, ele mantém-se intacto até hoje, enquanto muitos conventos em Espanha, como em Portugal, foram extintos, as irmãs foram expulsas, do convento de São José, ininterruptamente mantêm-se carmelitas desde a fundação de Santa Teresa. Ai, que lindo! Eu sei que nós estamos aqui com o tempo apertado, mas de fato é impressionante como os santos são inspiradores, não é? Como nós verificamos neles tantas vezes desafios que nós também, quem nunca, não é? Pensou, oh meu Deus, o quanto eu dedico a Deus, quanto eu dedico ao mundo, né? Como é que está essa balança? E que lindo, que depoimento mais bonito, é inspirador, e né? quantos de nós também já pensamos, isto não é para mim. Ah, nós duas, já com certeza, né? Pelos outros eu não posso dizer, mas nós duas sim, muitas vezes. Mas dá-nos muita esperança também um dia atingirmos a santidade, porque, claro que sim, porque nós tentamos sempre ser melhores. Claro que sim. E no fundo, tantas histórias, e mesmo esta de Santa Teresa, inspiram-nos que mesmo sendo alguém um bocadinho contra o mundo, e um bocadinho contra tudo e contra todos, e levando, como se costuma dizer, a sua água ao moinho, quantos de nós não fazemos isso, não é? Não temos lutas diárias e dúvidas diárias. Sim, também perguntamos ao Jesus onde é que tu estás, mas ele diz-nos rapidamente onde é que está, não é? Sim, sim. Bom, temos uma pergunta tão importante, né, Carla? Eu vou até partilhar. Exatamente, eu confesso-lhe, Padre Joaquim, que é daqueles temas e daquelas perguntas que vou estar, confesso, muito atenta a ouvir. Eu sou conhecida cá nas conversas por interromper muitas vezes, mas aí acredito que vou ficar caladinha a ouvir, porque nós sabemos que há variadíssimos santos que na sua história têm os ditos sinais da cruz, as chagas de Jesus, mas sabemos que são muito poucos e, digamos assim, os eleitos com a chaga da transverberação. Sim. Pode explicar-nos o que é isto? Qual é a importância? Eu própria assumo que para mim tem uma importância gigante e fascinam-me os 3 santos que eu sei que passaram por esta chaga, sabendo que são mais, mas que não são muitos mais: São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila e o Padre Pio. O que é isto da transverberação? Sim, Carla. Nós quando falamos destas graças, vamos chamar-lhe assim, são graças extraordinárias. Ou seja, há graças, Deus não termina de nos dar graças a todos. Chamar-lhe-íamos de graças comuns, ordinárias, que são suficientes para nós chegarmos à santidade. Nós não precisamos de graças extraordinárias para atingirmos a santidade. Porque a santidade... Sim, eu acho que acordarmos todos os dias de manhã já é uma graça enorme. Exatamente. E depois a santidade é o exercício da perfeição do amor. É amar de forma perfeita, isso é a santidade. Isso é a santidade. Agora, quando Deus, a alguma pessoa, algum cristão, lhe pensa pedir uma missão especial na Igreja, pronto, em função de uma missão especial, Deus também dá graças especiais. Digamos, dá graças extraordinárias, não necessariamente apenas a pensar naquela pessoa, mas a pensar na obra que ela vai fundar, na obra que ela vai criar.
ou no exemplo que vai ser para os outros cristãos. E, portanto, precisamos de ler estas graças extraordinárias nesta perspectiva. É por causa de nós que Deus deu, por exemplo, esta graça da transverberação a Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa é uma mística nupcial. O que é que isto quer dizer? Uma mística nupcial é uma mística que usa a linguagem matrimonial, a linguagem nupcial, para falar da sua relação de intimidade com Deus, com Cristo. Ou seja, os místicos, neste caso Santa Teresa, quer falar do grande amor de Jesus por ela e só encontra a linguagem nupcial para poder explicar esse grande amor que tem por Jesus e que sente que Jesus tem por ela. E então, como nós sabemos, os apaixonados, quando vivem um grande amor, o seu coração palpita, o seu coração dá pulos, ou seja, a parte física ressente-se desse grande amor que querem manifestar ao outro e que querem receber do outro. Ora, esta graça extraordinária de Santa Teresa remete-nos para esta linguagem nupcial, em que Deus fere com o seu amor, a abundância do seu amor, fere não apenas espiritualmente o coração de Teresa, porque viver uma vida espiritual é viver abertos ao amor de Deus que nos inunda e que, se quisermos dizer, nos fere uma ferida que é agradável, mas que é uma ferida de amor, que depois que nos faz amar cada vez mais. Mas este grande amor que Deus derrama no coração de Teresa tem consequências também físicas. Ou seja, esta transverberação tem também consequências físicas. De tal forma que, observando ainda o coração de Santa Teresa, que se encontra no convento, no Carmelo de Alba de Tormes, se pode ver sinais desta transverberação, que é deste toque extraordinário do amor de Deus, que aferiu não apenas em termos psicológicos e em termos espirituais, transformando a sua pessoa, mas também com repercussões físicas. E claro, esta ferida no coração remete-nos para a ferida do lado aberto do coração de Jesus, pois é desta ferida aberta do coração de Jesus que nascem os sacramentos da Igreja. Deste coração sai sangue e água que nos alimenta hoje. A água recorda o batismo, o sangue recorda a Eucaristia, os dois sacramentos frontais principais da nossa fé. Ora, esta graça que Teresa recebe é uma graça maternal. Ela vai gerar vida, vai ser esta graça que a confirma como fundadora, como uma grande mãe que vai gerar vida nos seus filhos e filhas. Primeiras filhas, 1562, como vimos, mas também dos filhos. Nós nascemos, os frades carmelitas, 6 anos mais tarde. Portanto, para nos dizer que há aqui um paralelismo entre esta graça que recebe Teresa de Jesus e a fecundidade imensa do lado aberto de Cristo na cruz, que gera a Igreja e que a alimenta com esse lado aberto pelos séculos fora. Também Teresa, deste coração cheio do amor de Deus, vai gerar esta vida numa nova família religiosa, a família do Carmelo Descalço ou Carmelo Teresiano. E esta é a sua grande fecundidade. Teresa é verdadeiramente uma mãe que gera filhos. Mas ela também é mãe não apenas das irmãs e dos frades carmelitas, mas ela é mãe de todos os cristãos. Se formos a Roma, e estão a projetar aqui a imagem exatamente deste motivo da transverberação,
uma da inscrição que aparece na praça de na Basílica de São Pedro, debaixo de Santa Teresa de Jesus, é esta inscrição Mater Spiritualium, ou seja, Teresa de Jesus é mãe dos espirituais. E aqui não se refere já apenas aos carmelitas, mas a todos os homens e mulheres que querem fazer um percurso de vida espiritual mais profundo, mais sério, mais determinado, percorrendo um itinerário de santidade. E Teresa de Jesus é uma verdadeira guia. E é em função e é remetendo para esta grande graça, entre muitas outras, porque Teresa de Jesus teve muitas graças espirituais, a graça do desposório espiritual, a graça do matrimónio espiritual, a aparição de Nossa Senhora, de São José, que eram duas figuras de referência da reforma teresiana. Portanto, esta graça remete-nos para, enfim, para a fecundidade, para a maternidade. Que bonito. Estamos até a partilhar aqui uma imagem, não é? Que mostraria, retrataria este momento desta santa, enfim, que está representada na colunata do Santuário de Fátima e que é também considerada doutora da Igreja. Nós estamos aqui contra o tempo. Padre Joaquim, ainda fica uma pergunta aqui para um próximo encontro nosso. Agradecemos-lhes muito realmente a sua participação, estar aqui conosco, e assim, nesses instantes que sobram, não temos aqui nem 2 minutos, e ele pedir uma mensagem, então, para aqueles que nos ouvem. A mensagem principal que eu deixaria era que conheçam esta figura, ou seja, que leiam a sua autobiografia. Comecem por aí, leiam a história da vida escrita por ela mesma, de Santa Teresa de Jesus. Quem quiser uma ajuda mais espiritual, então leia Caminho de Perfeição, que é um livro para os discípulos de Jesus, para aqueles que querem começar um caminho espiritual e depois aprofundá-lo. E então, aprofundando, sugiro a leitura das Moradas ao Castelo Interior. Portanto, há aqui uma série de leituras, primeiro começar pela autobiografia, depois Caminho de Perfeição, depois Moradas ao Castelo Interior. E então, quem ler Teresa de Jesus, ou ler um outro místico, mas agora falamos de Teresa de Jesus, vai descobrir que também dentro de si há um místico, há um espiritual que quer nascer, que quer fazer caminho, quer percorrer um caminho de santidade. E precisamos, assim como Teresa despertou para intensificar a sua vida espiritual ao ler as Confissões de Santo Agostinho, nós, ao ler Teresa de Jesus, poderemos despertar para uma outra intensidade de vida espiritual. E esse é o meu convite para todos aqueles que nos ouvem, sejam jovens, sejam adultos, sejam leigos, sejam casados, sejam consagrados, sacerdotes, todos beneficiam com o conhecimento e a leitura desta mulher. Muito obrigada por essa partilha tão especial, não é? Da nossa parte, gratidão, Padre Joaquim. Sei que tem uma vida tão corrida, muito obrigada. Obrigada, Carla. Há sempre tempo para estas coisas bonitas. Estejam à vontade, sempre que precisarem, eu sempre encontro um momento, está bem? A falar isso em público, as pessoas vão ouvir. Exatamente. Okay. Olha aí. Muito bem. Não se esqueça, quando a gente voltar a pedir alguma coisa, não se esqueça que disse isto perante toda a gente. Não há problema nenhum. Arranjo sempre tempo. Muito obrigada, de coração. A todos vocês que estão aí deste lado nos ouvindo também, muito obrigada. Padre Joaquim Teixeira, Carla Barbosa Rocha, eu, Eliana, aqui do Raízes de Fátima. Até a próxima semana. Muito obrigada. Hoje, sobre Santa Teresa, esta santa representada na colunata do Santuário de Fátima. Um abraço, muito obrigada. Yeah.